esse movimento não se fez com a exclusão, mas com a inclusão dos segmentos, por exemplo, de técnicos do nível médio, das pessoas da administração, das secretárias, do datilógrafo, da pessoa contínua que levava documentos. Ou seja, para que esse debate percebesse também como eles se entendiam dentro de uma instituição como o IPEA e como eles se entendiam enquanto cidadãos numa sociedade que ao momento era fechada, a capacidade de articular e de promover ideias, mas que se estava traduzindo numa visão de abertura e que a nossa organização, a associação, queria ter essa possibilidade do diálogo amplo, que nós pudéssemos pensar na questão mais técnica a nível do planejamento, mas pensar também na questão mais da realidade, por exemplo, do funcionário mais humilde. Então, quando se fez a primeira assembleia, e a chapa foi eleita, eu tive eu diria, a honra mesmo, a satisfação de poder ser colocado na intenção de presidir esse início da associação, nós montamos uma chapa em que pudéssemos compor esses diferentes segmentos. Então, nós colocamos lá a área financeira, não, põe o técnico do IPEA aí da área de finanças, da administração do IPEA e tal, né? Como é que nós fazemos com o pessoal de suporte, né, que a instituição não funciona sem eles. Às vezes, não, tem um initiativo, não, funciona com todos juntos. Então, nós teve uma secretária que participou conosco, a Brasilina. Nós colocamos uma pessoa do Instituto de Orçamento, tinha a questão do orçamento, e o nosso diálogo com a área do Rio através de nós, né, por exemplo, técnicos do IPLAN. E assim foi constituído. Tinha uma característica que eu acho que é importante, mas pouco factível. Nós criamos uma capacidade de mudança anual, de maneira que, se eu tivesse um presidente, uma diretoria, uma direção da associação, eu pudesse, no ano seguinte, voltar ao nosso público e, por ele, definir outros nomes. Quer dizer, teria uma visão também de dar experiência ao conjunto dos nossos colegas, dar oportunidade de representar, não na lógica técnica da instituição, mas representar na lógica cidadã da instituição. Fiz a minha realidade de um ano e, na sequência, veio um técnico do orçamento, o Cláudio Burrão, e começou-se a pensar um pouquinho também se era viável essa história de a cada ano ter uma eleição e tal. Aí passou para 2, acho que hoje nós estamos nessa realidade de 3. Mas o fundamental foi que nós conseguimos a legitimidade junto aos nossos colegas, participavam, somos participativos, participavam, tinham debates, contribuições, sem a qual não teria lógica a entidade, mas também a legitimidade junto aos segmentos de poder. Em alguns casos até a nível da assessoria da Presidência da República, que pudéssemos ter essa capacidade de sermos reconhecidos como representantes, digamos, legítimos, que permitisse esse tipo de diálogo, e que não é um diálogo vazio, é um diálogo que tinha uma retaguarda de conteúdo sobre a qual se poderia discutir. E, finalmente, que nós devêssemos ter a habilidade de estarmos abertos à sociedade, porque somos um órgão de governo. Então, muitas vezes, nós temos temas que, no contexto do governo, não são percebidos, mas que são, nessa visão, necessários de um diálogo maior. E essa é uma abordagem também da nossa associação. Um ponto da época que eu acho interessante, quando Delfim Neto volta para o planejamento, acho que em meados do governo do general Figueiredo, a ideia que se tinha é como hoje. Por isso que eu digo, tem coisas aí que a gente tem que balancear e como é que nós estamos vendo hoje, que experiência pode nos trazer ou não, né? Porque eu acho que nós temos um momento de uma crise profunda enquanto sociedade, enquanto realidade, enquanto, sejamos claros, enquanto democracia. E naquela época, quando chegou o Delfim, a galera dizia, olha, eu não acho uma bobagem que vocês fazem de planejamento, não acredito. Ele foi numa palestra do IPEA e afirmou isso. Vocês querem fazer, vocês façam, mas eu não... O que dá é a realidade, é a ação sobre a realidade, não fica negócio de dinheiro cobrar muito, não resolve muito não, né? Mas, então, quando ele vem para ser ministro do planejamento, correu aquela história, vai fechar o IPEA, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer... Não. E realmente tinha lá os assessores dele, tinha 63 assessores para diferentes áreas, né? Tinha lá alguns que falavam, olha, tem sentido, tal, né? Como ainda se fala hoje, tem outras instituições que você pode atuar, por que você tem que ter isso daí? E ele tinha um dado que ele procurava,
e que a assessoria dele não localizava. Procurava, não me lembro o dado agora, mas a gente pode pesquisar isso. Procurava, não achava. E, felizmente, nós tínhamos um colega no Rio de Janeiro que há muitos anos coletava informação, elaborava ideias e pensamentos e conclusões a partir desse levantamento de dados que ele fazia, e que vinha a ser o tema que o nosso ministro à época, Delfim Neto, queria. Né? Bom, não deu outra, né? Se contactou com o técnico, viemos a Brasília, ele veio aqui, passou as informações, né? Mas quando comunicaram o Delfim, ele olhou lá e falou, não, muito bem, pô, vocês demoraram para achar isso, né? Quem é que está fazendo isso daqui? Aí ela falou, é um técnico do IPEA, lá do Rio de Janeiro, né? Diz que ele parou, olhou assim e falou, e vocês estão querendo fechar o IPEA? Bom, a partir daquele momento nunca mais se falou em fechar o IPEA. Quando, 6 meses depois de instituído, o presidente da ASIPEA me procurou e falou, eu acho que você tinha razão de termos essa vertente do pensamento dentro da associação, mas como vocês se organizaram com isso, eu estou propondo a vocês, já fiz uma assembleia conosco, de fazer a fusão. Então, aquela associação que já vinha nessa outra ótica se posicionou no sentido de ter uma fusão conosco. E aí fizemos uma assembleia conjunta. Mais uma vez pedimos à OAB para evitar qualquer tipo de erro nessa condução, né? E aí juntamos a associação da ASIPEA com a AF, na época, a AFIPEA, e se fez então o que temos hoje. Essa associação que eu acho que tem memória, tem referência, tem trabalhos realizados, tem contribuições feitas e tem muito a fazer. Mas quando se fala de alguns percalços, eu entendo. Por exemplo, quando foi feito o primeiro concurso, o segundo concurso, muitos dos nossos novos colegas chegavam e perguntavam, mas por que eu tenho que me associar? Né? Eu tenho que pagar uma tarifinha, por que eu tenho que fazer isso? Né? Porque não percebem a realidade, a importância de você ter uma capacidade de ser representado, inclusive politicamente, tecnicamente, institucionalmente, além dos canais usuais de uma mesma instituição. Então houve um período em que houve um certo afastamento desse segmento, depois houve um retorno desse segmento, hoje acho que ele está pleno, mas a ideia que eu penso sempre é o seguinte, temos que nos somar mais, temos que nos aglutinar mais, temos que discutir mais, temos que participar mais, temos que agir, essa questão, mais, dentro da realidade que nós estamos vivendo. E eu fico muito feliz de ter participado do início desse processo, acompanhado parte desse processo como conselheiro da nossa associação e como também servidor do IPEA nesse diálogo desses temas todos que nós nos dedicamos. Eu sei que a associação fez muito, ela é importante, ela tem que ser valorizada e ela tem capacidade de contribuir para o novo que está vindo e que com algumas dificuldades e talvez com algumas restrições que cabe, portanto, o debate e o envolvimento. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a todos que participaram desses 35 anos, a todos que estão hoje nesses 35 anos e que nós possamos construir um futuro em que permaneçamos na capacidade de propor, de avaliar, de perceber e de conduzir. Agradeço a oportunidade de participar. Muito obrigado.